capítulo 22 do livro de Lucas vai falar assim: Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamado a Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Encontrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi por seu próprio caminho e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregariam, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem que leva um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele então vos mostrará um grande cenário mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve entre eles uma contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre trono, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse-lhe: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje ou aparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: Nada. Disse-lhe, pois: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a.
como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que importa que se cumpra em mim aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, ele disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E lhes disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela. E chegou-se a Jesus para o beijar. Então Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes, aos capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: saístes como a um salteador, com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não entendestes as mãos contra mim? Mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados ao redor, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, fixou os olhos nele. E disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: verdadeiramente este também estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, e vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto, e lhe perguntavam, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, e os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram: és tu o Cristo? Dize-no. E ele replicou, dizendo: se vô-lo disser, não crereis. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo, és tu o Filho de Deus? E eles lhe disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos de sua boca. O capítulo 22 do livro de Lucas vai falar sobre o julgamento. O julgamento de Jesus foi um julgamento errôneo, porque Jesus
ele tinha em seu coração a verdade para aquele povo. Porém, aquele povo não o aceitou. Jesus, ele nasceu para cumprir uma missão. E qual é essa missão que Jesus veio cumprir? Jesus, ele nasceu como um judeu. E como todos nós sabemos, os judeus, eles têm uma prática grandiosa no estudo do Pentateuco, que é a Torá Sagrada. A Torá Sagrada são os 5 primeiros livros onde Deus nos conduz a fazer e a praticar as obras de justiça e de amor. Quando nós entendemos que o amor ao próximo está acima de todas as coisas, nós entendemos que há uma justiça do Senhor. E quando nós entendemos sobre a justiça de Deus, nós entendemos que o Senhor, ele tem a revelação para aqueles que querem. Então, se você abriu essa mensagem, se você está ouvindo essa palavra, é porque você está desejando ter essa palavra. E quando nós queremos ouvir o que Deus tem para nos falar, nós precisamos estar com o coração aberto. E quando os corações estão feridos, os corações eles não conseguem abrir para a palavra de Deus. E por isso nós somos escolhidos para evangelizar. Quando nós evangelizamos aqueles que querem e que têm sede da palavra de Deus, nós entendemos que a pessoa está preparada para ouvir aquilo que Deus quer para ela. Então, que nós possamos compreender que o Espírito Santo, ele é consolador. E Jesus, como judeu, ele veio para os judeus. Ele veio para o seu povo. Porque desde pequeno eles estudam a Bíblia, eles têm o discernimento da palavra de Deus. Porém, existe corações que estão endurecidos. E foram esses corações que prenderam Jesus. Foram esses corações que levaram Jesus até a cruz. E quando nós entendemos que Jesus foi até a cruz por amor às nossas vidas, que Jesus ele foi crucificado, ele foi morto por causa das nossas vidas, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que devemos amá-lo, que devemos respeitá-lo, que devemos sim louvá-lo e que devemos engrandecer o nome do Senhor através da vida que Jesus nos deu. Porque pecadores nós somos, falhamos, erramos, entristecemos o Santo Espírito de Deus. Mas nós entendemos que o Senhor é a verdade e a palavra dele é a verdade. E toda semente que é lançada, ela não volta vazia, porque a palavra de Deus é força. A palavra de Deus é fortaleza, fortalecimento para os nossos corações. Quantas vezes estamos preocupados com os problemas que temos, mas o Senhor, ele vem para nos confortar. Jesus, ele ensina sobre os traidores. Jesus ensina sobre a ceia do Senhor. Quando Jesus, ele se sentou à mesa com o seu traidor, ele sabia que Judas o mataria, levando ele àqueles que conduziriam à morte e morte de cruz. Quando nós entendemos que o sangue que foi derramado por nós é a nova aliança que Deus fez comigo e com você. Porque antes o Senhor requeria animais. O Senhor requeria animais para expiar os nossos pecados. Mas a partir do momento que o sangue de Jesus ele foi derramado na cruz, nós temos a plena certeza de que Jesus ele veio nos trazer uma nova aliança. Ele veio nos trazer a verdade. Ele veio nos trazer aquilo que o Pai determinou. E quando Jesus ele fala sobre
as traições que ele sofreria, é para que nós entendamos que no mundo nós vamos ter aflições. No mundo nós seremos perseguidos, humilhados, traídos, mas a nossa confiança deve estar no Senhor. A nossa oração, ela deve ser constante, porque precisamos orar para que não caiamos em tentação. E é isso que Jesus fala sobre o julgamento. Quando o Filho do Homem se assenta à direita do poder de Deus, o Filho do Homem vem nos julgar. O Filho do Homem, ele vem para que nós sejamos testemunhas vivas do poder de Deus. Que esse dia seja um dia de julgamento. Seja um dia onde o Filho do Homem que está sentado à direita de Deus possa julgar com verdade, possa julgar com misericórdia e possa julgar com a plenitude do nome de Deus. Que possamos compreender que a verdade da palavra, ela é lançada no coração daqueles que têm sede da justiça de Deus, sede da verdade, sede da luz, sede pela vinda de Jesus. Que você seja abençoado nesse dia, que as revelações do Pai estejam diante de você. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.